Olá, familiares, olá, catequizandos. Estamos aqui mais uma vez para fazer nossa catequese virtual. Meu nome é Marlisa, eu sou catequista na Paróquia São Januário e nós contamos hoje com 3 redes sociais para nossa evangelização. Nós temos o Facebook, o Instagram e agora o YouTube. Todos eles, o endereço é Catequese São Januário. Hoje nós vamos falar sobre a igreja. Nosso tema de hoje é: a igreja nasce no coração de Jesus Cristo. E esse tema está no capítulo 3 do nosso livro Crescer em Comunhão, número 3, ok? Esse tema é um tema muito especial, né? Que vai nos explicar de onde veio a igreja, como surgiu a igreja e qual é o fundamento dessa igreja. No início, quando Jesus caminhava sobre a terra, todos aqueles que aceitavam a mensagem que ele trazia e os ensinamentos dele, eles eram chamados a caminhar com Jesus. E hoje nós precisamos continuar essa caminhada, né? Na formação da caminhada da comunidade de Jesus, que Jesus iniciou. Nós somos convidados, como chamados de Jesus, nós somos convidados a caminhar com Ele ainda hoje. Então, para nós entendermos melhor este ensinamento, nós vamos pegar a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Vamos lá? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neste trecho da Bíblia, nós temos um momento em que Jesus conversa com seus discípulos, né? E começa a perguntar: vocês que andam por aí, conversam com muitas pessoas, quem que as pessoas falam que é o Filho do Homem? O Filho do Homem já veio, as pessoas falam quem é ele, tem essa expectativa. E as pessoas falavam: o Filho do Homem, o Filho de Deus, né, que foi profetizado, é João Batista. O Filho do Homem é Elias, aquele profeta, ou então é Jeremias, ou citavam algum outro profeta que já havia passado pela terra. Mas nenhum citava Jesus. Nenhuma pessoa citava Jesus. Aí Jesus perguntou para os discípulos, aqueles que o conheciam, que caminhavam com ele e que aprendiam com ele todos os dias: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro virou para Jesus e disse: tu és o próprio Filho de Deus. E Jesus respondeu para ele que se alegrava com aquelas palavras, porque ele percebia naquelas palavras que era o próprio Deus que havia colocado aquilo no coração de Pedro. E não o homem, não a experiência na terra, e sim o próprio Deus. Como que Deus coloca alguma coisa no coração das pessoas? Através do Espírito Santo. Jesus percebeu naquele momento que o Espírito Santo agia sobre Pedro.
a partir do momento que Pedro escolheu Jesus. Porque sem escolher Jesus, o Espírito Santo não conseguiria agir sobre Pedro. Então Jesus percebeu que o próprio Espírito de Deus agia sobre aquele homem. E aí ele disse: tu és Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, ele escolheu Pedro naquele momento, que era um de seus discípulos, para guiar a sua igreja, para estabelecer a sua igreja aqui na terra, para ser o guia dos apóstolos. Ok? Então essa leitura, ela é importantíssima, porque ela nos mostra a nossa origem, né? A origem da nossa igreja, a importância da nossa igreja. E aí eu te pergunto, por que Jesus fez essas duas perguntas aos discípulos? Primeiro ele perguntou o que os outros dizem, quem os outros dizem que é o Messias, que é o Filho do Homem, e quem vocês dizem que é o Filho do Homem. Percebam a diferença. Os outros, que ainda não conheciam Jesus, ficavam divagando sobre quem poderia ser. Ah, é o Elias, é um outro profeta, é sei lá quem. Alguém que mostrava algum sinal de obediência a Deus, eles relacionavam a ser o próprio Messias. Porque eles não conheciam Jesus ainda. E aqueles que conheciam Jesus, que caminhavam com Jesus, que permitiam essa palavra de Deus entrar no coração deles através de Jesus, da caminhada com Jesus, eles sabiam exatamente quem era o Filho do Homem. Eles sabiam diferenciar que aqueles outros, Elias, Jeremias, eram profetas. Eram homens de Deus, mas eram profetas. O próprio Filho de Deus era Jesus. Ele era diferente dos outros. Só que eles apenas... O que Jesus quis nos mostrar aí? Que os discípulos sabiam disso porque haviam se permitido conhecer Jesus. É necessário conhecer Jesus, abrir o coração a Jesus para conseguir ter esse discernimento. Essa foi a diferença nesse momento. E agora eu pergunto a você, e para você, quem é Jesus? Já parou para pensar? Quem é Jesus para você? Não quem é Jesus que a igreja fala, quem é Jesus que a minha mãe fala, quem é Jesus que alguém fala. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus lá no seu íntimo? Que significado Jesus tem na sua vida? Assim como Pedro declarou a sua fé em Jesus ali naquele momento, você também reconhece e aceita Jesus como Filho de Deus e Senhor da sua vida? Pense nisso. Agora vamos pensar mais um pouco. Jesus escolheu 12 daqueles que caminhavam com ele para continuar a sua missão. Desses 12, ele escolheu um para ser líder da igreja, que era Pedro. Antes, Pedro se chamava Simão. E como Jesus já sabia que precisava prepará-lo para essa liderança, Jesus mudou o nome de Pedro. Pedro, que era Simão, passou a ser chamado de Pedro por Jesus. E o significado de Pedro é pedra. Por que Jesus colocou esse nome, pedra? E lá na frente ele vem dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque a igreja ela precisava ser edificada sobre algo resistente, sobre algo que tivesse firmeza suficiente para sustentar o povo, para sustentar tudo que ainda estava por vir, porque ela ainda estava começando. E aí, Jesus escolheu Pedro, essa pedra forte, firme, que iria liderar os outros apóstolos nessa construção da igreja, neste caminho. E Pedro hoje é o nosso Papa. O Papa é o sucessor de Pedro.
É sobre ele que se edifica, sobre essa rocha firme e guiada pelo Espírito Santo, como lá na nossa leitura nós já vimos que Pedro foi guiado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. O nosso Papa também é guiado por esse Santo Espírito para poder nos guiar, para poder guiar a Igreja, em nome de Jesus. E os apóstolos que ajudaram nessa construção, que ajudaram a construir esse caminho, hoje somos nós. Nós somos convidados a continuar este caminho que os apóstolos começaram lá atrás. Então vamos lá. Jesus é a origem da Igreja, né? É a origem da nossa fé aí, da nossa fé una, santa, católica e apostólica. Vocês já ouviram falar, né? Una, santa, católica e apostólica. E aí vamos entender o que é isso. Una vem de único, de um só, que é Deus, Deus que é único. Por isso ela é una. É um só Deus, né? Um só Deus. Não existe aqui, como na mitologia grega, vários deuses, o Deus da sabedoria, o Deus da felicidade, o Deus sei lá do que. Existe um único Deus, que é o Deus e Senhor de tudo. É o nosso Deus, único. Ela é santa. Por que ela é santa? Ela não é santa por ela própria, mas ela é santa porque Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para santificar a Igreja, para perdoar nossos pecados e santificar a Igreja de Deus. E ela é católica. Por quê? Católica é universal, significa universal. Universal que é para todos os povos, para todos, de todos os lugares, os países, os continentes. Então ela é católica porque ela é para todos, ela é universal. E ela é apostólica porque ela foi construída a partir dos 12 apóstolos. Pedro e os apóstolos. E aí os sucessores, como eu já disse, o sucessor de Pedro, o Papa. O sucessor dos apóstolos somos nós. Somos nós que precisamos continuar construindo essa estrada e essa caminhada. Vamos entender um pouco mais disso. Então, como nós dissemos dessa formação da Igreja, vamos fazer um paralelo com uma estrada. Vamos pensar numa estrada. A estrada ela tem um ponto de partida, ela tem um caminho, ela tem um ponto de chegada, ela tem obstáculos, buracos, curvas, desvios, não é assim? Então, vamos comparar a Igreja com essa estrada. O que seria o ponto de partida dessa estrada? Nosso ponto de partida é Jesus. Não foi Jesus que criou a Igreja? Não foi a partir dele que a Igreja foi criada? Então, nosso ponto de partida é Jesus. Foi ele que começou tudo. E nós precisamos continuar a caminhada que ele começou. Nosso ponto de chegada. Qual o ponto de chegada dessa estrada? Alguém se arrisca? O ponto de chegada da estrada é o próprio reino de Deus. A Igreja foi criada para nos levar ao reino de Deus, para nos ajudar a construir o reino de Deus aqui, como nós já falamos, e também para chegar a este verdadeiro reino de Deus. Este é o ponto de chegada, este é o fundamento maior da Igreja, nos santificar, para que nós sejamos capazes de entrar no reino de Deus. Mas essa estrada é perfeita? As estradas são perfeitas? Quando a gente sai para viajar, para ir para algum lugar, a estrada é perfeita? Nossa, é uma linha reta, né? Eu saio aqui, chego lá. Eu tô até vendo o final, porque ela é tão perfeita, tão retinha, que eu tô vendo o final. É assim uma estrada? Não, infelizmente não. Toda estrada tem seus buracos, seus desvios, suas curvas perigosas. E aí é que nós somos chamados a ser fortes e perseverantes. O que são esses obstáculos da estrada? São os pecados. Os pecados e que o próprio homem, né, vindos da própria ação do homem, em desobediência às leis de Deus, em desobediência à palavra de Deus e aos sacramentos de Deus.
Palavra de Deus, quando nós falamos palavra de Deus, nós estamos falando da Bíblia. E os sacramentos de Deus, né? Os sacramentos que nós temos na igreja. Quando o homem desobedece esses sacramentos, acontecem os pecados. Ele desobedece os sinais de trânsito que Deus deixou na estrada, que Jesus deixou na estrada. A palavra de Deus é um sinal de trânsito. Opa, você tem que obedecer o que está aqui na palavra. Sinal de trânsito a gente não tem que obedecer para não correr risco? Então nós temos que obedecer o que está aqui na palavra de Deus, para não corrermos o risco de cair em tentação, de cair no pecado. Só que o homem é falho e o homem acaba desobedecendo a palavra de Deus. E aí acontece esses problemas no percurso, né? Mas se a gente se volta para a palavra, se volta ao sinal de Deus, à lei de Deus, a gente consegue voltar a caminhar, né? Voltar para essa estrada para chegarmos ao reino de Deus. Agora, quem construiu essa estrada? Alguém sabe me dizer? Os apóstolos. Os apóstolos construíram a estrada, né? Só que nós precisamos continuar a construir essa estrada para mantê-la firme. Continuar construindo, recuperando, arrumando os buracos, consertando os obstáculos, para a gente conseguir chegar ao nosso destino. Nós, como nós já falamos antes, somos a herança desses apóstolos. Nós também temos o dever de continuar essa estrada. Não só caminhar, andar livre e leve. Não, nós precisamos continuar essa estrada e mantê-la firme, mantê-la caminhável, recuperando os buracos, os desvios, os perigos, através da palavra de Deus. Porque é ela quem nos guia e quem nos ajuda a caminhar por essa estrada em segurança. Ok? Então vamos fechar nossos olhos neste momento e pedir em oração a Deus que nos ajude nesta caminhada. Senhor, neste momento nós te pedimos humildemente que venha em nosso auxílio, que envie a nós o vosso Santo Espírito para nos guiar, para abrir nosso coração à sua palavra, para colocar-nos sedentos pela sua palavra, para que nós possamos agir, Senhor, segundo a sua vontade, para que nós possamos continuar essa caminhada e a manutenção da sua estrada rumo ao reino de Deus. Nós pedimos também, Senhor, o teu Santo Espírito sobre o nosso Papa Francisco, sobre os bispos, os padres, para que eles possam, guiados por ti, guiar o vosso povo, Senhor, que tanto precisa de orientação, que precisa sempre da tua palavra viva e forte em nossos corações. Obrigada, Senhor, por manter-se presente junto de nós por todo o tempo. Amém. Assim nós terminamos e eu peço a vocês que façam as atividades do capítulo 3, ok? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe sempre a todos nós, as nossas famílias, o nosso país e todo mundo. Tchauzinho.